Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É, Bom, hoje temos mais um encontro do nosso Beso Hub. Hoje estamos seguindo o próximo tema do nosso cronograma, que é a parte de criptografia, né? E também a gente vai tocar um pouquinho na parte de permissioning e privacidade, certo? Semana passada nós fizemos uma dinâmica dos flashcards, né? Que está gravado e disponível para todos, onde a gente reviu um pouco da parte de networking, transaction e storage. Fizemos umas perguntas e respostas, né? Que foi a dinâmica de flashcards com os meninos, que foram os hosts desses temas. Então, hoje a gente segue com a parte de criptografia, permissioning e privacidade, e o nosso host de hoje vai ser, de novo, o nosso querido Alexandre Gomes, que esteve no evento do RSA, que em breve ele vai comentar um pouquinho sobre a gente, sobre cybersecurity em São Francisco, e ele é um especialista, enfim, nessa área e vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, sobre esse tema hoje. Tá? Então eu vou passar a palavra para ele começar a apresentação dele. Tá joia, muito obrigado, Mari, Josélio, mais uma vez pela oportunidade aqui de falar, né, e compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, que eu estou adquirindo aí ao longo desses anos, todos aí. E hoje a ideia aqui é justamente falar um pouco sobre criptografia. Criptografia é um tema meio, as pessoas têm um certo medo, né, eu vou tentar desmistificar um pouquinho esse tema, de simplificar o máximo possível. Tá? Tem um pouco de matemática pesada aqui, não vou aprofundar um pouco na matemática pesada, mas eu vou deixar o material e enfim, as referências aqui com a Mari, para a gente subir lá depois no repositório da comunidade. Tá? A ideia aqui é eu fazer uma introdução do que é criptografia, desde a história da criptografia, passando nela ali de uma forma um pouco mais lúdica, tá? Depois aí eu vou entrar no detalhe, principalmente na criptografia assimétrica, tá? Não vou falar de criptografia porque não é muito utilizada na questão do Bezo, tá? Mas depois a gente pode retomar nesse tema. Falar um pouquinho sobre Diffie-Hellman também, que é um conceito bastante importante, tá? E depois entrar nos detalhes de implementação. Saber o que que é um hash. Tem muita gente que confunde o que é um hash, o que é uma assinatura, o que é criptografia. Isso são conceitos que, de fato, confundem bastante, tá? Vocês estão ouvindo bem? Só apareceu uma mensagem aqui de conexão instável, mas tá todo mundo ouvindo bem aí, né? Tá legal. Qualquer coisa eu cancelo o monitor aqui, o vídeo. E aí eu vou explicar um pouquinho desses conceitos, né, do que é toda essa parte de hash, o que é criptografia. E aí eu vou entrar na questão de curva elíptica, tá? É um conceito bastante difícil de entender, mas não é impossível. Mas eu vou deixar ali passo a passo a receitinha de bolo que eu criei aqui para tentar desmistificar um pouquinho o que é uma curva elíptica e tentar explicar de uma forma mais simples possível, tá? Para que vocês entendam. E aí a gente vai partir para o caso de uso mesmo do Bezo, né? Entender como é a arquitetura do Bezo, onde que entra cada uma dessas coisas, tá? E explicar onde que encaixa a criptografia em cada um desses pontos, tá legal? No final, eu vou falar um pouco sobre a solução do Anonymous Ether, né? Que foi uma das soluções que foi adotada aí testadas aí pelo Banco Central, né? Pelo Bacen, e que fala um pouquinho de anonimização do conceito de ZKP, né? Zero Knowledge Proof, ou prova de conhecimento zero. Eu vou tentar também, mais uma vez, abstrair e tentar deixar a coisa mais simples possível, para tentar um conceito que não é tão trivial, não é tão fácil assim de entender, mas que também não é impossível, né? Se um ser humano fez, um outro ser humano tem que ser capaz de entender também. Então é mais ou menos essa minha missão. Se, Mari, depois, no final, ficar faltando alguma coisa, algum conceito, alguma coisa que precisa ser aprofundada, me avisem que depois a gente entra, aprofunda ou abre uma outra sessão aí para falar um pouquinho mais. Que como é um tema um pouco complexo, ou se eu não for muito claro, né, também, eu se sentir que ficar faltando alguma coisa, por favor, me avisem, que aí a gente retoma isso também, tá legal? É, boa parte desse conteúdo aqui foi uma aula que eu tô dando também aí numa outra plataforma,
e o pessoal gostou bastante. Então, espero que eu atenda a expectativa de todo mundo aqui do grupo e, obviamente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, me interrompam, perguntem, tá? Interajam aí para gente entender um pouquinho mais esses conceitos. Tudo bem? Perfeito, Então, Alexandre. boa. Então, Obrigada. deixa eu compartilhar a minha tela. Aí, aquela famigerada pergunta: vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Estamos Boa, sim. então tá bom, estamos vindo aqui. Tá com o logotipo da Dynamo aqui, tá? Mas é um material que a gente usa no meu dia a dia, então eu não tive tempo de mudar também. Obviamente, né, a Dynamo é uma empresa que eu trabalho, ela é especializada em criptografia, e aí eu vou usar o mesmo material que eu uso no meu dia a dia aqui para conversar com o cliente, enfim, né? Então vamos lá, um pouquinho da história da criptografia, passando um pouquinho rápido aqui. A criptografia é uma tecnologia de guerra, tá? Então, quem domina a criptografia, quem domina e a arte de você é, manter segredo uma informação, tá? Então, a ideia é que você transmita a mensagem sua, né, do ponto A para o ponto B, e que ela, se caso ela for interceptada, né, você não consiga ler ou entender aquilo que está, a mensagem original, a mensagem humanamente legível daquele documento. Quando a gente fala de computador, hoje o computador consegue ler várias coisas e aí a gente vai evoluindo, né? E é essa evolução que eu quero falar um pouquinho para vocês ao longo dos anos. Então, criptografia tenho em mente que é uma tecnologia de guerra, tá? É assim que a humanidade evoluiu, nós chegamos até hoje. E ela é utilizada para proteção de informação sigilosa. Basicamente é isso. Então, ela existe desde o do Egito Antigo, tá? Desde 1900 anos antes de Cristo, aí mais ou menos. Então você tinha os hieróglifos, né? E que até então a criptografia ela era o simples fato das pessoas não saberem ler já é uma criptografia, né? No Império Romano, na Grécia Antiga, as pessoas que não liam, você documentava alguma coisa, mandava uma mensagem, a pessoa não sabe ler, ela não sabe o que está escrito ali, então é uma forma de criptografia. Só o fato de você ter uma população que não sabe ler já é isso. Isso no Egito Antigo, mesma coisa. Só que os egípcios, né, eles tinham uma escrita que não era entendível, né, ou decifrável por eles mesmos. Então ela só foi descoberta na década de 60, 50, 60 ali, onde foi descoberta a famosa Pedra de Roseta, que a partir dela você tinha inscrições, uma parte de inscrição, né, do egípcio antigo, uma parte dela em grego e uma parte dela numa outra língua, que agora eu não lembro exatamente qual, mas a partir da linguagem grega é que foi feita a transcrição dos hieroglifos para a linguagem que a gente utiliza hoje em dia para o latim, enfim, para o inglês e para as outras línguas, tá? Então foi essa pedra que, né, conseguiu criar ali, decifrar todo o código, né? E aí a partir egiptologia, tem todas as matérias e todo. Eu sou bastante fã desse tema, tá? E gosto de história, principalmente do Egito Antigo. Então é mais ou menos assim que funciona. Então não é a tecnologia nova, tá, gente? A gente está falando de milhares de anos aí. Depois veio o século V antes de Cristo, tá? Que aí tem um exemplo aqui chamado SciTale, tá vendo? Você tem uma fita de papel onde você tem uma mensagem aqui, ó, tá vendo? Ela tem uma mensagem, ela está embaralhada. Só que qual que era o segredo? Como é que você quebrava esse código? Tá? Você tinha um cilindro, tá? Nesse formato aqui, né? De um poliedro aqui, de um octógono, né? Enfim, octógono e que você vai enrolando essa fita de papel. E aí, olha só que legal, ó. De acordo com a formato correto que você enrola o papel, você decripta essa mensagem. Tá? Então, hidden message, tá? Ou seja, mensagem escondida, você consegue decriptar essa mensagem. Tá? Então, isso foi lá para o século V antes de Cristo. Tá? Depois da antiguidade, tá? Começou a surgir uma metodologia chamada esteganografia e substituição simples. Os gregos e os romanos começaram a usar essa tecnologia. A esteganografia a gente usa até hoje. Então, todas as notas, cédulas de papel,
informações que são escondidas. Os romanos e os gregos utilizavam componentes químicos. E aí tem várias experiências. Se eu não me engano, se você escrever com limão invisível e se você jogar vinagre, eu não lembro a combinação agora, depois tem que jogar no YouTube lá, ou colocar uma vela em frente, você consegue enxergar a mensagem. Essa era uma forma de esconder mensagens, né, dentro ou de transcrever uma mensagem assim. Então esse é um tema também que surgiu ao longo do tempo, tá? As famosas tintas mágicas, ok? Ou tinta invisível também. Isso é bastante comum e é utilizado até hoje, tá? Tem tinta, por exemplo, que só aparece com luz ultravioleta, tá? E assim por diante. Então, e a substituição simples, tá? Ela surgiu ali principalmente no Império Romano, tá? E ela se chama cifra de César, não à toa. Foi na época do imperador Júlio César, e ela usa esse princípio aqui, tá? Então, basicamente, é você fazer a substituição simples. Então, você tem o alfabeto, você manda a mensagem original, só que junto com a mensagem, e aí você faz o deslocamento desse alfabeto à quantidade de casas. Então, se você falar que é por exemplo, o cara mandava a mensagem criptada e o cara que recebia, ele tinha que receber a informação de quantas casas ele tinha que mover. Então, se ele recebesse a mensagem e falasse mensagem e o segredo é 5, então eu pego o A, eu desloco ele 5 casas no meu alfabeto. Tá? Então, o A é A, B, C, D, E. Então, o E, né, se for um deslocamento de 5, o A vira E, o B vira F e assim por diante. Você vai fazendo essa troca, essa substituição. E essa tecnologia, né, bastante simples, eu tenho até um código em Python aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, só para não ter que ficar explicando, deixa eu ver um negócio aqui. Aí, boa, CD, aula, ops, aula 4, foi na 4. Isso, boa, isso, aí, boa, vamos lá. Aí fica mais visualmente fica bem mais tranquilo. Deixa eu só pegar aqui, cifra de César, tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Eu tenho uma mensagem, tá? Minha mensagem original aqui, eu vou rodar aqui, ela chama Ave César, tá? E aí eu vou dar rodar o nosso código aqui. Vamos lá, filho, vamos rodar. Isso, vamos trabalhar hoje. Aí, boa. Não é possível. Aí, então. Aí, foi. Rodou várias vezes. Então, o texto original é Ave César, a pessoa recebia, tá vendo? PKTR. Então, assim, você não consegue entender o que está escrito aqui. Por quê? Porque essa cifra, ela está cifrada com 15 casas, né, de deslocamento. O A vai virar P, o V vai virar K, o E vai virar um T, o C vai virar R, e assim por diante. Ele vai fazendo esse deslocamento. Eu vou colocar aqui uma cifra de 1, só para vocês, para ficar mais fácil, tá? Só para vocês entenderem. Tá aqui, ó. O Ave César, o A vira B, o V vira W, o E vira F, tá vendo? Ele deslocou só uma casa aqui, ó. Tá? E aí fica até relativamente fácil de quebrar essa cifra. E essa cifra de César, por incrível que pareça, por mais simples que ela seja, ela dominou o mundo aí, enfim, o Império Romano durou ali até, né, meados, ali até a invasão enfim, do Império Turco lá, os bárbaros e tudo mais, e dominou grande parte da humanidade. Só que essa cifra de César, o conceito dela é utilizado ainda até hoje, tá? Inclusive nos algoritmos modernos. Só que, obviamente, você não vai deslocar uma casa, você vai deslocar um número primo gigantesco, que é mais difícil de você fatorar e recuperar isso. Mas o conceito é utilizado até hoje. Um outro conceito que é utilizado até hoje, aí veio a partir a unidade, da Idade Média, né? Vem a análise de polialfabéticas, que aí você tem a cifra de Vigenère, tá? Ou Vigenère, como queira, que é muito parecido com a cifra de César, só que ela usa uma tabela que você vai fazendo o deslocamento de uma forma bidimensional, tá? E ela é utilizada também esse conceito até hoje. E aí foi evoluindo, né? Alkinde, ele também fez um outro sistema. Disco de Alberti. Esse disco de Alberti,
tá? Em 1467, na Renascença ali, mais ou menos, né? Ele foi criado, o conceito da... E aí, a gente vai ver o conceito que para quem assistiu o Código da Vinci, né? É aquele cripto lá que ele utilizava, né? Aí veio a Renascença, né, os mecanismos de cifras mais completas, e aí em 1790 também um disco de máquinas mais modernas começou a aparecer esse tipo de mecanismo aqui. E aí começaram a vir os mecanismos mecânicos, e tinha as calculadoras mecânicas, máquinas de babagem, aquela coisa toda. Tá? E aí o Código da Vinci mostra, né, o conceito como foi utilizado ali também. Tá? E aí, no século XIX, começou o telégrafo, né? Que o telégrafo também era uma forma de você transmitir mensagens, tá? Só que aí depois, obviamente, ele foi quebrado e foi difundido, as pessoas começaram a utilizar ele como transmissão de mensagem, todo mundo falou. E aí vem um conceito interessante. Sabe esse OTP que a gente usa, né, o segundo fator de autenticação, que a gente recebe um código pelo celular, ou que você tem um gerador que a gente usa, né, no Google Authenticator ou no Microsoft Authenticator? Isso foi inventado em 1917, tá, em uma máquina chamada One Time Pad. Então era uma máquina, tá, eletromecânica, só que o conceito e a matemática dela é utilizada até hoje. Então, a tecnologia que a gente usa né, de segundo fator de autenticação, ela não é nova, né? A matemática que existe por detrás dela é muito antiga já, né? Considerando uma era do computador, ou seja, é até antes da invenção do computador, tá? E foi inventado para coisas de guerra, tá? É, combate em guerra e tudo mais. Aí vieram, né, as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra, e a grande marco que a gente teve de evolução foi essa máquina aqui, o Enigma, tá? Que inclusive eu tive a oportunidade de ver ela de frente lá no Museu da Computação que eu tive lá, e eu vi uma máquina dessa, tá? Então foi bem bacana a experiência que eu tive de conhecer. E essa máquina foi um dos trunfos que o Hitler teve durante a Segunda Guerra. O jogo só começou a inverter para os aliados ali, quando aí tem a história né, do filme lá, o Jogo da Imitação. Para quem não assistiu, altamente recomendo, porque é um baita filme, tá? Não só pela história da criptografia, mas porque a história em si é muito legal. Foi a partir daí que o Alan Turing desenvolveu o computador dele. Se a gente tem um computador hoje, boa parte foi ele que começou a desenvolver, tá? E era uma máquina totalmente eletromecânica, e junto com a máquina ao lado, né, eu tenho até uma foto da máquina do Enigma, tinha uma polia dessa aqui, ó, que é uma polia das máquinas que o Alan Turing fez para fazer decriptografar o código. Foi a partir dessa quebra desse código que ele teve da máquina do Enigma que os aliados começaram a reverter o jogo, porque eles começaram a se antecipar às ações do exército alemão, do exército inimigo. Tá? Isso foi o que aconteceu. Tá legal? E ela usava um mecanismo, né, um mecânico ali bastante complexo, que é utilizado também até hoje nas formas mais modernas. Só que aí, ao invés de utilizar uma máquina mecânica que tem limitações de dimensão, você usa um computador que aquele círculo ele pode ter um tamanho infinito e com números estupidamente grandes, o que torna matematicamente decriptar essa mensagem. Tá legal? E aí, depois da Segunda Guerra, começaram a vir os computadores, e aí começaram a surgir um cara chamado Claude Shannon, que ele é extremamente importante, tá? Que ele começou a desenvolver algoritmos mais robustos. E esses três caras, que eu tive o prazer de ver ao vivo, esse cara, eu tive quase um troço, que é o tal do Adi Shamir, tá? O Adi Shamir é o S do padrão RSA que a gente tem aqui, tá? Que é um padrão que é utilizado até hoje. Foi a partir daqui que eles começaram a desenvolver. O Shamir também ele desenvolveu um outro processo chamado Shamir Secret Shared Scheme, tá? Que é um outro processo que a gente usa em criptografia e é um cara bastante importante aí para o processo de criptografia. Então esses foram os caras assim que se a gente usa criptografia moderna hoje, né, para comunicação, TLS, assinatura, certificado, são graças a esses caras que desenvolveram esses algoritmos aí que a gente usa até hoje, tá? Até hoje, por quê? Porque existe agora,
né? Aí a era moderna também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre criptografia pós-quântica, tá? Que isso é um tema que está muito em alta, né? Curvas elípticas também, blockchain e Bitcoin, que começou em 2009, né? E utiliza os algoritmos que a gente utiliza. Acontece, qual que é o problema? Nós chegamos no momento agora que nós estamos falando da possibilidade da existência de um computador quântico, tá? E nós estamos cibernética em curso. Esta guerra cibernética é entre China e Estados Unidos, tá? China e seus aliados, né, Rússia e tudo mais, e Estados Unidos. A terceira guerra mundial aí, tal, que ela já está acontecendo, só que ela é cibernética, tá? E existe uma preocupação muito grande, principalmente do lado americano, de que os chineses já tenham um computador quântico. Então existe uma corrida desesperada dos americanos para conseguir construir algoritmos pós-quânticos. Tá? O que seria um algoritmo pós-quântico? Seria um algoritmo matematicamente, teoricamente, capaz de suportar, né, a possível existência de um computador quântico de que você não consiga quebrar o código, ou seja, descriptografar. Da mesma forma lá que o Turing descriptografou, né? Agora o jogo é o contrário. A gente está imaginando, ou os americanos estão imaginando, que os chineses têm uma máquina que seja capaz de quebrar o código, né, de criptografia e aí invadir sistema bancário, sistema financeiro e acabar com a soberania americana. Tá? Isso foi parte do que eu vi lá na RSA, tá? E a realidade é essa. Tá? Então é isso que a gente está vivendo aqui. Então, existe uma preocupação muito grande, tá? E essa criptografia vai ter que ser utilizada. Aqui tem um link aqui depois para vocês entrarem no NIST. Existe uma previsão de troca, de substituição de algoritmos, né? RSA e a própria ECC, que é utilizado no Bitcoin, que é utilizado na rede do Ethereum, que precisa ser substituído até 2030. A partir disso, eles vão ser considerados obsoletos. Tá? Então, essa mudança deve acontecer em algum momento, então por isso que precisa analisar algoritmos pós-quânticos a partir dessa data. Tá legal? Aí, o tema de pós-quântico, de algoritmo pós-quântico, cara, é um tema que vai umas 2 horas aqui, né? Se quiserem, depois a gente pode fazer uma sessão só para falar de algoritmo pós-quântico, né, de computação quântica, e aí é um tema bem mais complexo, mas essa a preocupação que está acontecendo agora, neste momento, e que está em curso no mundo. Tá ok? Pessoal, até aqui tranquilo? Dúvidas? Deu para acompanhar? Tá todo mundo comigo aqui. Legal, boa. Tudo Precisar de certo. Dramin, se precisar de alguma coisa assim, me avisem que a gente interrompe aí, tá bom? Bom, qual que é o problema, né, do computador quântico? É a segurança global, as redes VPN, né, o sistema bancário, o sistema financeiro, os sistemas de segurança dos bancos, então tudo isso, né, esse é o tema que está hoje e a gente precisa se preocupar. É, o computador quântico ainda é uma incógnita, ele, existem várias correntes, tá, que falam sobre o computador quântico e como se trata de uma guerra e é um sigilo absoluto, então existem dois caminhos aí. Tem o lado que as pessoas acham que o computador quântico já existe, já é viável. Tem o outro lado das pessoas que falam, olha, veja bem, não é bem por aí. Tá? Calma. Se você conversa com físicos que estudam isso, ainda está muito longe da física descobrir todas as capacidades quânticas, todas as partículas quânticas que existem no mundo, tá? Ou que eles não dominam ainda, não existe equipamento para medir, para verificar esses fenômenos, tá? Mas, por outro lado, há quem diga que a China está bem avançada nesse campo e, obviamente, ela não fala. Da mesma forma que o Alan Turing, né, os ingleses, quando descobriram, quando decriptografaram o Enigma, eles ficaram quietos na deles, ouvindo e escutando todas as conversas, que aí depois eles começaram a atacar. E isso faz parte dessa guerra, tá? Então, por isso que ninguém sabe ao certo se existe ou não, e é nesse momento que a gente está, se existe ou não o computador quântico.
E aí Tu você acha vê que na aquele empresa. negócio do apagão tem a ver com isso? O apagão que rolou ali, porque Bom, disseram que foi um tipo de míssil que daí é, bloqueou conexão não, elétrica. Aí eu não eu, sei se tem a ver com eu, essa parte cibernética, é, mas há uma grande suspeita de que foi isso, né? Tipo, é, eles. é, assim, é difícil ficar levantando teoria da conspiração aqui. É, Eu né? participo de um grupo de cyber, né, e o pessoal comentou sobre isso. É, tudo agora vai ser colocado na conta de cyber, entendeu? Mas Hum. não é bem assim. Eu acho que lá realmente foi uma quebra de um cabo principal e aí deu blackout e acabou uma reação em cadeia. Foi um ataque físico mesmo, físico num cabo principal, como aconteceu aqui. O Brasil já teve um Uhum. parecido nos começos dos anos 2000, 99, 2000, alguma coisa assim. Foi um problema generalizado. Foi uma subestação que deu problema, um cabo que se rompeu e aí foi sobrecarregando, sobrecarregando e aí apagou tudo. Eu acho que pode ser muito mais a ver com isso. Eu vou ser otimista nesse ponto, tá? Não, não acho que tenha sido um ataque. Se alguém pode sofrer um ataque assim desse sentido, eu acho que o país mais suscetível a isso seria os Estados Unidos. Não sei se a Europa receber alguma coisa assim, Não entendeu? sei, porque eu não sei. Não sei se eu concordo contigo 100%, mas É, porque ali na Europa, vários ataques eles fazem. Tipo spread, assim, né? Tipo, teve um ataque da Bélgica há um tempo atrás. Tipo assim, não sei, eu não sei até onde vai o nível de envolvimento, mas tem Porque assim, minhas quem domina essa desconfianças. tecnologia, se fosse, né, porque existe uma, bom, não vou entrar nessa, mas tem Não, não é o tema. uma briga, né, entre muçulmanos e europeus, tá rolando um problema bem sério lá em relação a isso. Mas Uhum, quem domina a tecnologia quântica, em teoria, é a China. Então a China não uhum. teria nenhum interesse de arrumar confusão com a Europa agora, nesse momento. Esse é o Não, ponto, não. entendeu? Então é Uhum, muito mais a ver com isso. Por isso que eu acho difícil. Enfim, mas é teoria também, tá? Não adianta, é. não dá pra saber ao certo. Só a história vai dizer pra gente, tá bom? Uhum, Então, esse tema é um tema de guerra, tá? Então não tem como fugir disso. A gente acaba entrando nessas questões aí. Então, outro ponto que né, HTTPS também seria em risco e assim por diante, tá? Então, o ponto é esse aqui. Bom, fugindo então de toda essa parte teórica, toda essa parte, né, enfim, de conspiração, né? Vamos para os temas práticos de fato. O ponto que a gente tem que entender são funções de hash. Isso confunde bastante em relação à criptografia e as coisas corretas, tá? Basicamente, uma função de hash é chamada uma função armadilha, tá? Você tem uma função de hash que qual que é a característica dela? Eu gosto muito de usar esse exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui esse carinha, jogar para cá e vamos ver aqui, ó, blockchain, esse cara aqui. Isso aqui é uma forma bastante lúdica de mostrar o que é. Isso aqui é uma função de hash. Isso é um hash. Tá? Um hash significa que é um valor, uma representação, nesse caso em hexadecimal, tá? Que ela sempre vai ter o mesmo tamanho fixo, tá? E independente da quantidade de caracteres que eu coloque aqui, ela sempre vai me retornar o mesmo tamanho. Ou seja, é como se fosse uma identidade digital daquela informação. E a característica da função de hash é que eu tenho esse valor único, tá? E qualquer valor que eu colocar, por exemplo, se eu colocar um espaço aqui, ó, tá vendo que eu só coloquei um hash com o mesmo tamanho, mas totalmente colocar um ponto, mesma coisa, ele gera um outro hash com número embaralhado. E se eu colocar aqui Alexandre Gomes, ele também vai gerar o hash do meu nome. Então, as funções de hash são muito boas para criar
identidade de códigos. Então, isso é muito válido, por exemplo, para um código-fonte, para saber se aquele arquivo foi modificado. Tem uma série de vantagens em relação à função de hash, tá? Se eu tenho hash, eu não consigo voltar no valor original. Essa é a grande característica da função de hash. Então, ela é uma função de via única. Ela é muito fácil de calcular o hash, mas matematicamente quase impossível de eu retornar para a função original. Qual que é o problema da função de hash? Quando eu tenho valores muito conhecidos, né, uma senha, por exemplo, de 1 a 8, o hash sempre vai ser o mesmo, porque ele é um cálculo matemático. E aí você é suscetível a ataques do tipo Rainbow Table, né, um ataque de tabela arco-íris, se for traduzir ao pé da letra. Tá? Eu vou coletando informações e vou gravando aquele hash. Quando eu achar aquele hash, eu tenho aquela combinação. Então, eu vou criando uma base de dados de hashes com informação que eu conheço, e aí eu vou tendo informações conhecidas. E isso é um tipo de ataque que pode ocorrer, tá? Isso tem vantagens e desvantagens, mas aí tem formas de eu proteger, né? E dentro do blockchain a gente usa muito isso, tá? E aí a gente vai tentar explicar isso aí para frente. Pode falar, José, pois não. Você falou uma palavra que me deixou preocupado, que é o quase impossível Quase, de quebrar. Quase. quase. É, Com certeza isso está relacionado com o avanço da computação pós-quântica e tal. Qual que é o tamanho desse quase e qual que é o impacto que nós esse é temos nas importante. nossas redes Muito blockchain? importante. Muito importante. Por que que é quase? Porque na matemática você trabalha com probabilidades. E a possibilidade desse hash, eu estou falando de 2 elevado a 77, a 70, a 10 elevado a 77. Assim, eu não lembro exatamente qual era o valor, mas é a quantidade de átomos do universo. Por isso que é quase. Então, a probabilidade de acertar um hash desse é você achar um átomo dentro do universo. Então, por isso que é quase. Sim, é um número computacionalmente impossível, né, ou pouquíssimo provável de que você vai conseguir achar ele. Mas é uma probabilidade tão pequena, tão pequena, tão pequena, que é como se você acertasse na loteria todos os jogos da Mega Sena todas as vezes, entendeu? Essa seria a probabilidade. E até maior do que isso, né? Então, se você achar um grão de areia no oceano, pensando que um grão de areia tem milhões de átomos, imagina eu achar um átomo no universo, do tamanho do universo. Esse é o tamanho do quase. É um número muito pequeno. Então, Improvável. mesmo que eu tenha um computador quântico, tá? Ainda assim seria difícil de eu achar. Esse é o ponto. Mas matematicamente eu sou obrigado a falar quase, porque ele não é Obrigado. zero, ele é quase. Mas ele é aquele número que tende ao infinito, entendeu? Esse é o ponto. Então é muito seguro. Pode ficar tranquilo que não tem problema de achar colisão, tal, esse tipo de coisa, ok? Então é um número muito, 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 é uma probabilidade muito pequena. Tranquilo até aqui? Deu para entender o que é uma função de hash, né? Legal. A característica do hash, né? Ele tem que ser rápido, tem que gerar ele gera de forma eficiente, tem que ser resistente a uma pré-imagem, né? Então a entrada original a partir de outro hash também. Ele tem que ter esse efeito avalanche, ou seja, uma letrinha que eu mudo, ele baralha completamente, tá? Isso chama o efeito avalanche. E resistência à colisão, tá? O que que é resistência à colisão? Eu tenho dois valores distintos e eles geram o mesmo hash. Isso é um problema, tá? Colisão é um problema. Existe um ataque, inclusive no grupo que eu dei aula lá, que eles mandaram duas imagens e aquelas imagens no algoritmo MD5 geram o mesmo hash. Por isso que o MD5 não é mais utilizado. Tá? O SHA-2, né, o SHA-256, que é o mais amplamente usado hoje, que é o algoritmo de hash que a gente mais usa, a probabilidade dessa que eu estou falando é acertar um átomo no universo. Então é um número absurdamente alto, pouquíssimo provável. Por isso que a gente utiliza para gerar
hash de código, hash de documento, que você pode colocar a Bíblia ali dentro, ele vai gerar um hash que você não vai conseguir alterar aquele item lá. Tá bom? Tem alguma pergunta no chat aí? Não, só um comentário do João que falou que com os computadores quânticos tu Aumenta a consegue eficiência rodar para quê? algoritmos quânticos que aumentam a eficiência para quebrar o hash. O O hash, o algoritmo do algoritmo de Groover de Grover te ajuda, por ajuda, exemplo. é, Assim, por exemplo. são pouquíssimas pessoas que dominam a computação quântica, tá? Aí há quem diga, né? Vem aquele papo da supremacia quântica, inteligência artificial. Cara, inteligência artificial só vai funcionar com algo conhecido. Como é que eu vou trabalhar um algoritmo quântico se eu não tenho nada quântico desenvolvido, se eu não tenho um computador quântico para testar? E como é que eu provo que um algoritmo é efetivamente quântico se eu nem tenho o computador quântico? Então é um dilema bastante complexo que a gente está vivendo agora, tá legal? Então esse é o ponto. Muito bem. Aí depois a gente entra no assunto de criptografia assimétrica. Essa parte teórica eu já estou quase terminando já, tá? Tá já na parte prática. A criptografia assimétrica, tá? Ela funciona da seguinte forma, tá? A gente tem um dado que eu preciso do remetente que eu preciso mandar para o meu destinatário, tá legal? Este meu dado, tá? Ele precisa fazer o seguinte questão. O destinatário, ele gera um par de chaves. Ele gera um par de chave privada, né? Uma chave privada e uma chave pública. A chave privada, como o nome dela diz, ela tem que ser privada, ela tem que ser guardada, ela é o meu segredo. Tá? Se a gente pensar, eu acho que a forma mais lúdica e fácil de entender o conceito de chave privada e pública, a chave pública é o cadeado, que ele fica para o lado de fora. Todo mundo consegue ver, todo mundo enxerga aquela chave ou aquela entrada. A chave privada, quem tiver aqui em posse daquela chave vai abrir aquele cadeado e entrar e acessar a informação, entrar naquele recinto e fazer esse tipo de coisa. Ou seja, a chave privada é a chave que eu tenho que manter ela guardada em todo o segredo, com todo carinho e cuidado do mundo. A chave pública, eu posso colocar ela exposta em praça pública, né? Um dos engenheiros aqui, ele mora em Niterói, ele fala que ele pode escrever um papel e colocar lá nas barcas de Niterói lá, que todo mundo pode enxergar ela. E de fato é assim que funciona. Todo mundo enxerga a chave pública, tá? Então, esse é um conceito bastante importante. O destinatário, né, o remetente que vai enviar a mensagem, ele requisita para o destinatário, qual é a sua chave pública? E o destinatário envia a chave pública para o remetente. O remetente, em posse dessa chave pública, ele pega o dado e criptografa o dado com esta chave pública, tá? E aí, com este dado criptografado, ele é seguro num canal público, sem grandes problemas. Por quê? Só quem consegue abrir esta mensagem ou esta informação é quem possui a chave privada. Tá? E aí, o remetente, o destinatário, em posse dessa mensagem criptografada, com a chave pública dele, ele e somente ele consegue abrir essa mensagem com a chave privada dele. E aí ele faz a descriptografia e tem acesso ao dado. Tranquilo? Deu para pegar aqui a ideia, né? Este é o processo de criptografia assimétrica, tá? Isto não é uma assinatura. O processo de assinatura, ele é diferente, e a gente já vai ver aqui qual que é a diferença do processo de assinatura. Isso aqui é o processo de criptografia assimétrica. Onde que eu uso criptografia assimétrica? Para comunicação MTLS, para comunicação, né, entre um ponto A, troca de mensagem entre o ponto A e o ponto B, para o HTTPS, para certificados digitais. É assim que funciona, tá? Eu uso esse mecanismo. E aqui estão as chaves assimétricas mais conhecidas. Tem o RSA, que é o que a gente usa, principalmente o 2048, DSA, ECDSA, tá? ECDH, EDDSA, que são as curvas de Edwards, tá? ElGamal e NTRU.
tá? Que são consideradas as pós-quânticas aqui também. Então, essas são as chaves assimétricas que a gente usa. No contexto do Bezo, a gente vai usar ECDSA e ECDH também, tá? Então, basicamente, a gente vai usar uma chave SECP 256K1, chave que é utilizada tanto no Bitcoin quanto na rede Ethereum. Tá legal? Essas são as mais famosas. A EDDSA é utilizado em redes como Algorand, Solana, Cardano, e outras redes aí também bastante populares que utilizam EDDSA. Tudo isso vai morrer porque vai ter que entrar algoritmos pós-quânticos também, tá? Então, e aí são outros tipos de chaves também, tá? O Diffie-Hellman é um protocolo de comunicação justamente para fazer o transporte dessa chave. Todo esse mecanismo de mandar um dado para o outro, tá? Ele vai utilizar o conceito do Diffie-Hellman, que é utilizado para VPN e tal. Aqui está a teoria dele. E ele usa um mecanismo, a Maria e o João precisa transmitir a informação de um lado para outro. E a matemática que está por detrás disso, a Maria e o João escolhem dados aleatórios. A Maria vai escolher um número G e um número P, tá? E ela vai fazer a transposição disso, isso é matemática, tá? Ela vai pegar a informação dela, tá? E vai fazer esse cálculo G elevado a módulo P. Tá? A gente já vai entender um pouquinho como é que é a matemática modular aqui para frente. E o lado do J, né? O João vai pegar a informação, vai pegar o G, levar o B aqui, tá? Módulo P. E o segredo da Maria, tá? Vai ser o mesmo segredo do João, porque eles vão comparar o cálculo matemático que eles fizeram entre as informações e o segredo vai ser revelado de um lado e do outro, sem ser trafegado pela rede. Então, o segredo não trafega. Eu trafego dados públicos, e esses dados públicos são conhecidos, todo mundo conhece, todo mundo pode conhecer, só que o segredo, né, da Maria e do João só vai ser descoberto, tá, quando os dois fizerem cálculos matemáticos, um de cada lado do outro. Tá? Então, a matemática que está envolvida é essa aqui. Eu queria até um exemplo, tá, de uma curva pequena, tá? Obviamente que esse dado, se você utilizar números menores, ele é descriptografado muito fácil. Mas quando a gente está trabalhando no mundo real, a gente vai pegar um número primo gigantesco, que aí o cálculo de descriptografar isso é quase impossível, porque a quantidade de computador, esforço computacional que a gente tem hoje não é possível descriptografar, tá? Mesmo que eu utilize muito tempo. E aí eu peguei aqui um exemplo, 5 elevado a 6 módulo 23 é igual a 8. Eu passo o dado 5, 23 e 8 para o lado de cá. O João pega o dado aleatório que ele tem aqui, 5 elevado a 15 módulo 23 é 19, tá? E devolve 19 para Maria. Então, com estas informações, tá? Eu tenho um segredo de um lado e um segredo do outro que vai dar o meu resultado 2. Então, este 2 é matematicamente muito difícil de eu conseguir descobrir utilizando todas essas variáveis aqui, por conta da matemática modular. Tá? E por que que a matemática modular é tão poderosa? Tá? Aqui eu tenho um exemplo em Excel também, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar. Tá? Eu fiz uma planilhinha do Excel que mostra o Diffie-Hellman aqui. Deixa eu até abrir ela aqui. Dropbox, não sei o que, aula 4. Aí tá, tá aqui, ó. Abrir aqui, ó. Só para mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, eu montei um exemplo, inclusive está em Python também, eu queria testar o Python rodando aqui, tá? E aí eu peguei um número 5 aqui, coloquei um número bem grande, tá vendo? Para fazer um teste aqui. O Excel não trabalha com um número muito grande, então eu peguei rodei o Python aqui para rodar. Mas se eu colocar 5 e 6 aqui, por exemplo, tá? Ele vai me gerar aqui o segredo de ambos, ele vai fazer esse cálculo, tá? Eu só apliquei aquela fórmula que tem lá e joguei aqui na fórmula do Excel para calcular toda essa matemática e calcular o segredo de um lado e de outro e fazer essa demonstração. Depois eu posso compartilhar isso para vocês, para quem quiser estudar um pouco mais a fundo também. Tá legal? Dúvidas aqui? Perguntas? Tranquilo? Tá? O Diffie-Hellman é importante para fazer comunicação, MTLS, tá? Entre os canais de comunicação. E aí tem toda essa teoria. E aí entra a parte de assinatura digital, tá? Que é bastante importante também. Que aí a assinatura, para que serve ela? É para dar autenticidade, né? A autenticação da identidade, saber que aquela informação é daquela pessoa mesmo,
tá? Da integridade dos dados, ou seja, no meio do caminho o dado não foi adulterado, não foi colocado uma injeção de código malicioso, tá? Nem aquela senha, tá? É utilizado para não repor, ou seja, quem fez a assinatura eletrônica não pode dizer que não foi ele, porque utilizou os dados dele realmente, tá? Esse mecanismo é utilizado no Pix, tá? Então você não tem como falar que aquele Pix não foi feito por você. Porque alguém entrou na sua conta, utilizou a sua senha do banco, utilizou todos os mesmos canais, né? E você tem coisas muito fortes ali, e ninguém pode dizer que não foi você que foi feito aquilo, porque tem elementos muito fortes para. E aí, essa é a base de segurança do Pix, inclusive, tá? Para utilizar o não repúdio. Tá? Transação eletrônica, a gente usa ICP Brasil, por exemplo, para fazer isso, para um documento legal. E software, né, para fazer validação de atualização em pacotes. Você vai baixar o site de alguém, né? Aquele site, aquele pacote é confiável, eu estou baixando um vírus. Tá? O vírus ele pode ter o software original com código malicioso dentro. Se eu tiver um hash que foi alterado ali, eu posso ter um problema. Então é por isso que eu uso todos esses mecanismos utilizando assinaturas digitais. E como é que funciona, né? E aí o RSA ele usa para fazer, né, certificado SSL, TLS, tá? DSA também, que é utilizado para o governo americano. O ECDSA e o EDDSA, o ECDSA é o que a gente utiliza no BESO. Então ele vai utilizar, faz uma transação da sua carteira e manda para outra carteira, a gente usa o ECDSA, tá? E Bitcoin, Ethereum utiliza isso. E o EDDSA, que são as curvas elípticas, tá? De Edward, Stellar, Toncoin, essas outras redes também, tá legal? Como é que funciona a assinatura digital? Tá? Então eu tenho o original, eu tenho o meu dado, eu faço uma cópia desse dado do meu lado original e eu gero um hash, ou seja, eu gero um código, tá, de identificação única daquela informação. Eu pego esta informação e aí eu assino esta minha transação com a minha chave privada, tá? E essa que está a grande diferença de uma assinatura para para uma criptografia assimétrica. Então, eu pego esta informação, este hash. Então, quem já construiu, já viu como funciona todo o mecanismo que tem por detrás, eu pego o meu payload, ou seja, qual é a rede, de onde eu estou mandando, para quem eu estou mandando, qual o valor, qual o nonce, qual é o gas, gero esse JSON, faço um hash, tá? Por quê? Porque o hash vai me garantir que todas as informações ali não foram alteradas. Qualquer coisa que for alterada ali no meio do caminho, ele vai dizer que não vai ser o mesmo hash. Um ponto, uma vírgula que for alterada ali, ele já é o hash que ele vai gerar é diferente, tá? Faz uma assinatura eletrônica, tá? Com a chave privada e me gera um arquivo com um dado e um hash criptografado. Ou seja, ninguém pode quebrar. Importo este dado e esse hash criptografado para onde eu quero mandar, no caso da rede blockchain. A rede blockchain vai pegar este hash, tá? E ele vai descriptografar agora com a minha chave pública, tá? Então eu consigo descriptografar essa informação, tá? Com a chave pública que eu gerei, e aí eu comparo com o hash que foi me enviado e com o hash que eu espero, tá? Ele faz essa comparação e aí ele vai essa transação. E é assim que funciona nesse mecanismo de envio de informação, de assinatura, né? E é assim que quando você usa a carteira ah, oh meu Deus, da raposinha aqui, pô. MetaMask. Quando você Mas tá usa mais. MetaMask, quando você usa MetaMask, tô ficando cansado, ficando velho. E quando você usa MetaMask, quando você usa qualquer wallet, quando você usa, né, a carteira enfim, qualquer wallet que você utilizar para transferir fundos de uma carteira A para a carteira B, ou a sua própria wallet, ou, enfim, o mecanismo que ele vai usar de assinatura é exatamente esse, tá? Então, quando eu for fazer transporte de fundos, transporte de token, validação de um lado para o outro, ela vai usar este exato mecanismo aqui, tá? Na teoria, é exatamente isso. Pessoal, tranquilo até aqui? Válido? Boa? Muito bem. Opa! Bom, aí
vamos elevar um pouquinho a complexidade aqui. Vamos falar um pouquinho de curva elíptica. Da onde que vem, diabos, essa tal de curva elíptica que todo mundo fala, né? A gente já falou um pouquinho de função armadilha, que basicamente, né, é uma função hash, ou seja, ela é fácil de eu converter ou gerar um hash, mas ela é praticamente impossível eu ter que voltar do ponto A para o ponto B. Então é como se fosse aquela armadilha de pescar mesmo, que o pescador coloca, que o peixe entra por esse funil, ele fica preso aqui dentro, ele não consegue sair, tá? É esse conceito, por isso que ela chama função armadilha, tá? O que são curvas elípticas, tá? A definição matemática está aqui, é uma função matemática, tá? É uma curva matemática que você vai desenhar, tá? E você tem aqui uma função que y ao quadrado é igual a x ao cubo mais ax mais b, tá? Qual que é a condição importante? Para que ela seja uma curva elíptica válida, tá? O discriminante da equação tem que ser diferente de zero, ou seja, o y ao quadrado tem que ser diferente de zero, porque senão ele vai gerar um ponto único, um ponto singular, que aí é capaz de você, ele é possível, né, fazer a quebra desse algoritmo. Então, é qualquer valor para fazer um valor válido, né, desde que o y ao quadrado não seja zero, tá ok? Então, é isso que precisa ser feito, tá? Depois a gente entra num conceito. Eu não vou ficar entrando em detalhes na questão matemática, tá? Porque é um assunto denso, tá? Mas se vocês quiserem, depois a gente pode conversar. Eu vou compartilhar esse material com vocês para vocês olharem um pouco mais de calma, tá? Depois tem vários vídeos no YouTube, várias formas de explicar isso detalhadamente, tá? É uma teoria bastante pesada, tá? Mas não é impossível. É uma matemática relativamente fácil de entender aqui, tá legal? Não é nada muito complexo, não, tá? Mas basicamente, a ideia da curva elíptica, ela parte do seguinte pressuposto da multiplicação escalar. Uma multiplicação escalar, né, na matemática vetorial, a gente está trabalhando com pontos dentro do eixo, da coordenada, né, da geometria espacial bidimensional, onde eu tenho abscissas e tenho ordenadas ali, eixo x, eixo y, tá? E aí cada ponto ele tem dois valores, ele tem um valor de x, ele tem um valor de y. E quando eu vou fazer a multiplicação escalar, eu vou pegar um ponto e multiplicar e achar outro nessa curva, tá? É assim que funciona por n vezes, tá? E a segurança da curva elíptica, ela se baseia de um problema chamado ECDLP, problema, né, traduzindo do inglês, é problema do logaritmo discreto em curvas elípticas, tá? Porque você não consegue descobrir o valor de k, tá? Você tendo um valor p, por exemplo, tá? É muito difícil você achar qual é o ponto exato, mesmo você tendo um número muito grande de pontos ali, qual é a quantidade de pontos que foi utilizada para fazer aquela multiplicação, tá? É matematicamente impossível fazer, tá? Então, só para tentar simplificar, tá? Qual que é o valor de n, tá? Sendo que eu tenho o valor de 2 e o valor de 16. Esse aqui é fácil e é propositalmente colocado fácil para vocês entenderem aqui. Então, acredito aqui que todo mundo deve ter pensado 4. E esse é o valor de 4, tá certo. Só que quando eu trabalho com a matemática modular, e aí eu já vou explicar o que é a matemática modular, 2 elevado a n módulo 17 igual a 16, eu não sei o valor de n, porque eu não tenho como fazer o cálculo dessa matemática. Porque ele se baseia no seguinte fato, tá? 2 mais 5 módulo 12, tá? Vai dar igual 9 mais 5 vai dar 14 módulo 12, que vai me dar um valor de 2. Como é que eu cheguei nesse resultado? Tá? A matemática modular é como se fosse um relógio. Tá? Então eu tenho um relógio, eu tenho um círculo aqui, que ele vai me dar, ele me deu nesse caso o módulo 12, e aí eu coloquei propositalmente porque é como se fosse um relógio mesmo. Então, como é 14, eu dou uma volta e conto mais duas casas. Por isso que eu chego no resultado 2, tá? Quando eu trabalho o módulo 17, esse relógio aqui vai ter 17, eu vou trafegar ele várias vezes. Quando o número é pequeno, eu consigo chegar no valor
até que relativamente fácil. Qual que é o problema? É que o número que eu vou colocar de n, ele é um número muito grande, tá? Ele é um número primo muito grande. E aí o que torna essa tentativa de localizar esse ponto impossível, quase impossível. Computacionalmente muito difícil de fazer esse cálculo, tá legal? Então por isso que existe essa segurança, tá? E por que que eu falei tudo isso? E por que que eu expliquei no começo que a história da criptografia? Porque estes mecanismos são exatamente os mesmos utilizados na máquina do Enigma, na máquina da cifra de César. É a somatória de tudo aquilo que a gente viu, só que utilizando uma matemática um pouco mais complexa. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Da mesma forma que você tinha as rodas ali da máquina do Enigma que faziam as trocas e fazia todo esse cálculo, é aquele cálculo, só que agora numa escala muito maior, muito mais difícil de fazer a decifragem dele. Por quê? Porque o tamanho desse circo ele vai variar para mais, para menos e com números gigantescos, absurdos. Porque hoje eu tenho uma mecânica, né? Um dispositivo que me permite trabalhar com esse tipo de número. Tá legal? Então, basicamente é isso. Aqui são as fórmulas da curva de Koblitz, tá? Que é o SECP256K1, essa é a fórmula que ele utiliza. E aqui a fórmula da curva de Edwards, tá? Elas vão me gerar a seguinte curva, tá? Eu até coloquei aqui, eu tenho um arquivo em Excel que eu tenho tanto a curva de Koblitz, dá para a gente brincar aqui um pouquinho, ó. Eu coloquei um valor pequeno só para mostrar como funciona, ó. Esse é o valor da curva. Se eu colocar 0 e 0 aqui, por exemplo, ela me gera um número bastante fácil de identificar, por isso que tem que ser diferente de 0, tá? Se eu colocar menos 10 aqui e 1, por exemplo, ela já me gera um outro tipo de curva, e assim por diante. Se eu colocar 50 e menos 2 aqui, aí ela já vai gerando outro tipo de curva e assim por diante, tá? Nós vamos colocar menos um em um aqui só para facilitar a nossa vida. Essa é a carinha da curva elíptica, tá? Então ela vai ter esse formato, tá? E aqui ela rebate, né, do mesmo lado aqui, onde faz esse cálculo. Eu também deixei esse arquivo aqui para facilitar para vocês. E a curva de Edwards, ela tem essa característica, ela tem esse formato. Tá? A curva de Edwards, olha só que interessante, ela não tem dois pontos, eu só defino um único ponto. Então, se eu colocar menos um aqui, ela vai me formar esse tipo de objeto. Se eu colocar 10, ela me gera esse tipo de objeto. Se eu colocar menos 50, ela já vai me gerar um outro tipo de curva. Tá? Mas é essa propriedade matemática que faz com que eu tenha esses diferentes tipos de curva. E veja que a de Edwards é totalmente distinta, ela é mais fácil de trabalhar, ela é mais rápida de processar, tá? E por isso que as redes baseadas em curva de Edwards são mais seguras, tá? Teoricamente, e mais rápidas de fazer esse tipo de processamento, tá? As curvas baseadas em Edwards, Bitcoin e Ethereum, de Koblitz, perdão, Bitcoin e Ethereum, elas têm uma certa poder de computação um pouco maior que precisa ser gasto para fazer todos esses cálculos aí. Tá legal? Então é isso. E, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos lá. É, essas curvas, né? Eu tenho um ponto gerador, tá? E aí, para fazer o cálculo do endereço, por exemplo, tá? Eu preciso pegar um ponto gerador nessa curva, tá? Esse ponto gerador, quando eu escolho, eu rebato, eu consigo encontrar um outro ponto nessa curva que me rebate um ponto C aqui nessa curva. E este ponto ele pode ser encontrado, né, rebatido de outro lado, através de um outro ponto D. Eu consigo fazer o encontro dele, tá? Que seria, por exemplo, o meu endereço público, tá? E é assim que funciona. Só que, lembra da matemática modular? Eu posso fazer isso N vezes. E quantas vezes eu quiser, eu vou traçando vários pontos N vezes. Isso vai fazer com que eu crie, né, cálculo a minha curva ela deixa de ser conhecida dessa forma bonitinha aqui, como a gente está vendo, e aí quando a gente vai fazer o cálculo de fato para achar o endereço público, tá? O endereço público ele é resultado do cálculo
tá? De uma curva, vamos dizer assim, num espaço como esse. A matemática que é feita é através de y ao quadrado, é congruente, ou seja, aproximado, igual, tá? X ao cubo mais 2x. Esse módulo 97, eu fixo o tamanho, né, do meu espaço que eu quero determinar. Então, ele vai até 97 aqui, tá? Ele não passa nem o x nem o y, ou seja, o tamanho da meu círculo lá do modular vai ser 97. Neste caso, no caso real, a gente vai pegar 97 e pegar um número primo absurdamente grande, tá? Porque aí eu não vou ser capaz de identificar um número k, tá? Que é a quantidade de vezes que eu vou fazer aquela rebater na minha curva a quantidade de pontos que eu quero. E ele vai me gerar uma quantidade absurda de pontos, e por mais que eu conheça todos esses pontos, eu não sei exatamente qual é a posição deles, mesmo que eu teste cada um daqueles pontos, porque não tenho certeza de qual é esse cálculo. E é assim a matemática que está por detrás disso, tá? De uma maneira geral, eu pego um número aleatório, tá? De forma randômica, e aí eu preciso ter uma fonte de entropia bastante forte para ter a minha chave privada. A minha chave privada, por exemplo, vem lá da história dos mnemônicos, né, que eu tenho as 12 palavras ou as 24 palavras. Aquilo serve como uma forma randômica de eu gerar a minha chave privada. A minha chave privada, tá, pode ser qualquer valor que eu quiser. Se vocês quiserem criar arbitrariamente a fonte de vocês, vocês vão criar uma chave privada qualquer. A chave privada, ela não é um resultado de um cálculo, ela precisa obrigatoriamente ser um número randômico, tá? E quanto mais randômico, melhor, tá? Mais seguro. Esse cálculo todo é feito para achar a sua. Por quê? Com a minha chave pública, eu tenho o resultado da minha chave privada, que eu escolhi aleatoriamente, passou por todos esses cálculos, só que o valor da minha chave pública, eu não consigo chegar no meu valor da minha chave privada. E é por isso toda a matemática que está por detrás disso se torna tão seguro. Vocês tinham essa visão assim, mais ou menos? Alguém já sabia? Falei alguma besteira aqui? Alguém já mais ou menos isso? Tá? É um assunto bem nerd, bem fascinante, tá? É, e aí, o que torna a curva elíptica tão especial? Porque uma curva elíptica de 256 bits equivale a um RSA de 3.000, de 3K, por exemplo. E uma curva ECC de 384K, ou seja, um tamanho maior, equivale a um RSA de 7.6K. Então, essa é a propriedade, por isso que a rede blockchain utiliza curvas elípticas, porque ela tem um nível de segurança muito alto, equivalente a um RSA de 3K, 7K, utilizando um poder computacional menor, tá? De uma forma mais simples. E por isso que elas são amplamente utilizadas nas redes blockchains, tá? Aí eu dou um exemplo prático aqui, por exemplo, né, de uma SEC P256K1, e aí eu fiz um cálculo, né, e aí cai naquele ponto, Josélio, né, de quão difícil é, tá? Se eu pegar o cálculo para achar a chave do Bitcoin, por exemplo, tá? O cálculo dele é 2 elevado a 256 menos 2 a 32 menos 977. Isso aqui equivale à quantidade de átomos no mundo, do universo, tá? É um número absurdamente grande. Tudo bem? Pode falar, Josélio, perdão. Eu queria te pedir, Alexandre, para você comentar uma, uma colocação que o João Dantas colocou ali, lá atrás ele colocou ali uma, uma observação bem importante no nosso chat, que ele fala assim que com computadores quânticos você consegue rodar algoritmos quânticos que aumentam a eficiência para quebrar o hash. O algoritmo de Grover, por exemplo. Então eu queria te perguntar assim, é, o que você está mostrando já é difícil na computação tradicional que a gente Sim, tem, né, nesse modelo. Se a gente tiver mais poder computacional na computação quântica, poderia aumentar também o nível de segurança ou não tem relação? boa. É, hoje, um computador quântico conseguiu quebrar uma chave RSA. Já existe um paper sobre isso, né? Legal. Só que esse paper, se você lê ele, se você pega as matérias que estão, é o Cavaleiro do Apocalipse, né? Ele falou que o mundo acabou, que agora.
Só que se você pega o paper original do chinês que escreveu isso, ele é muito claro e fala, cara, veja bem, é uma coisa muito promissora, mas a gente ainda está muito longe. Eu quebrei uma chave RSA de 22 bits, que foi o máximo de qubits que ele conseguiu colocar e deixar isso na prática. Isso é o paper do chinês, tá? Um RSA de 2048, que é o que a gente usa, né? A gente não sabe se o chinês tem uma máquina de 2048 qubits. Pelo que a ciência sabe até o momento, e pelo que todo mundo viu até agora, com essa escala, com esse tamanho gigantesco de qubits disponível no mercado, né? A Microsoft lançou lá o processador dela, falou que é o Marrowana, né? Nome estranho para um processador, mas só que assim, ela falou, só que não provou, ninguém mostrou, ninguém viu. A IBM tem um computador quântico também, né? Tem cálculos, tal, tal, tal. Só que assim, todos esses computadores que nós conhecemos, eles são computadores estatísticos, estatísticos, tá? Então eu tenho que rodar esse mesmo cálculo que demora, tá? Não é tão simples fazer assim, por diversas vezes, para ele me dar um resultado que provavelmente seja aquele. Não existe um computador quântico hoje que seja determinístico, tá? Então, por esse assunto, assim, por esse problema. E os computadores quânticos que foram, né, viável ou que todo mundo conhece, são computadores com quantidade de bits muito limitados ainda. Se a gente for pegar o computador quântico hoje, é como se a gente estivesse trabalhando com um computador à válvula, né, dos primeiros computadores binários que a gente tem. A física ainda não sabe se os materiais que eles usam para o computador quântico é o melhor material. Da mesma forma que lá no passado você tinha a válvula, os físicos estavam descobrindo se o germânio ou se o silício, né? E aí depois acabou chegando à conclusão de que o silício seria melhor para fazer semicondutor e não o germânio, tá? Porque disponibilidade na crosta, tal e tudo mais, tá? E é a mesma coisa que a gente tá, pelo menos é a informação que a gente tem até o momento. E aí não se sabe ao certo se o chinês tem 22 ou se ele tem 2.000, tá? E é esse impasse mesmo, fica esse meio que na penumbra. E aí, tem, não tem? Será que é viável, não é? Pô, a ciência diz que não. Se você conversa com os filhos. Uma vez eu fiz uma palestra aí em Santa Catarina, num evento que teve aí de Web3, e eu fiz uma palestra para o pessoal falando um pouquinho sobre computação quântica, tal e tudo mais, e um cara da plateia me chamou no canto, ele era da Universidade Federal do Paraná, tá? Ele falou, cara, eu sou um dos especialistas aqui de física quântica, tá? E você tem razão. Eu falei, porra, ainda bem que eu não falei besteira, né? Porque eu fui... E ele falou que o que a ciência sabe até o momento é isso. Existe, por exemplo, várias partículas quânticas que não são, que a ciência não sabe, não conhece, e são, se eu não me engano, são 14 partículas quânticas que existem. A ciência só conhece 6 ou 7. Ainda faltam 6 ou 7 partículas serem descobertas, né? Aí entra lá no bóson de Higgs, a partícula de Deus, né? Que na verdade não deveria se chamar partícula de Deus, mas todo mundo, enfim, bota um monte de coisa em cima de um, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A partícula de Deus, ela só é chamada de partícula de Deus porque o cara que escreveu ou descobriu ou teorizou ela falou: "Ah, bota o nome disso aqui, cara. God damn it, né? Eu falei, porra, não posso colocar God damn it aqui no seu trabalho científico. Eu falei, põe qualquer coisa aí. Aí o cara falou, tá bom, partícula de Deus. E é por isso que ela entendeu? Só que as pessoas ficam teorizando, falando, né, que a ciência descobriu Deus. Não, cara, é que ele xingou o negócio que ele não sabe o que é e foram lá e colocaram um nome para aquilo e ninguém sabe o que é aquilo, né? Ninguém sabe exatamente, que a gente tem contato não sabe. A gente não sabe se o chinês sabe. E aí fica nesse impasse, entendeu? Teríamos que ir para a China e estudar, né, se aproximar deles e tentar descobrir o quão. Acho difícil, né, eles liberarem esse tipo de, ainda mais neste momento. Mas assim, e outra, quando o computador quântico surgir, vai ser exatamente quando surgiram os primeiros computadores, tá? Eu tive uma felicidade muito legal. O João está querendo falar. Pode falar, João. Abre
o E microfone para ele. é porque eu queria falar quando você terminasse o raciocínio aí, foi mal. Tranquilo. É, eu tive a felicidade de tirar uma foto com o ENIAC, tá? Ou pedaços dele, tá? Uma parte dele. E o ENIAC, ele era todo valvulado, ele demorava, olha só quanta história, do ENIAC até hoje, quanto que a gente evoluiu. E o computador quântico, eu classifico ele, e pelo menos o pessoal entende ele, que é o ENIAC da computação quântica. Ele ainda é muito rudimentar, ele ainda tem muito a evoluir, ele usa o melhor, ele não é determinístico, ele não tem, entendeu? Esse é o ponto. Era essa analogia que eu queria fazer. Tranquilo? Pode falar, João. Tá, perfeito. Eu só queria complementar um pouco com o que eu estudei, o que eu sei até o momento, que Boa. é tudo que o Alexandre falou aí tá correto. O Boa. computador quântico hoje em dia ele não tem o potencial para rodar um algoritmo quântico capaz de quebrar uma criptografia com a chave muito grande, né, como ele falou, porque hoje em dia a computação quântica ainda não está tão evoluída, os computadores têm poucos qubits e tal, ainda tem muitos erros rolando e tal. E aí, o que é que a literatura fala, a ciência fala, que quando surgir um computador quântico criptograficamente relevante, que aí é com muitos qubits e tal, aí sim vai ser capaz de a gente conseguir quebrar a criptografia atual de hoje em dia que a gente usa, com essas É isso chaves aí. nesses tamanhos que a gente usa. Aí, numa visão de atacante, como é que você poderia fazer isso? A segurança, como o Alexandre falou, a segurança das assinaturas digitais, principalmente do ECC, ela é baseada no problema do logaritmo discreto, como ele mostrou aí. A forma de atacar seria você pegar a chave pública e, a partir da chave pública, você fazer a volta, que seria resolvendo o problema do logaritmo discreto. Que aí você conseguiria pegar a chave privada. O RSA é você, como envolve primos, né? A chave pública é um número muito grande, e para você ir para a chave privada, que são dois primos muito grandes também, você consegue fazer isso fatorando, né? E aí você consegue resolver esses dois problemas, o problema do logaritmo discreto e a fatoração, usando o algoritmo de Shor, mas aí para você conseguir quebrar a criptografia que a gente usa hoje em dia, né, com as chaves grandes e tal, ainda não existe um computador quântico capaz de você conseguir fazer isso aí. Mas é basicamente dessa forma, você quebra o RSA e o ECC usando o algoritmo de Shor na criptografia simétrica. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Obrigado pelo complemento, pela ajuda aí, tá? E o próprio Nada. NIST, ele tem uma agenda, tá? E uma recomendação de que até 2035, né? Ou seja, daqui a 10 anos, tá? A gente deixe de utilizar o RSA e deixe de utilizar o ECC. Então, nesse período de agora até 10 anos, até 2035, a gente vai ter essa janela para fazer toda essa migração. Tá? Então, essa discussão de computador quântico ainda, pelo menos o NIST, tá? Ele está recomendando de a gente fazer essa migração daqui até 10 anos. A gente sabe que 10 anos passa rápido, tá? Mas não é amanhã. A gente não tem um computador quântico e é mais ou menos isso aí. João, cara, muito obrigado aí pelo teu complemento aí. Nada. Eu acho que é isso que torna especial essa galera aqui, né? Então tá legal. Tá? Então, só para a gente finalizar, não quero entrar no detalhe da matemática muito a fundo. Aqui tem muito slide explicando toda a matemática, de como gerar o número primo, papapá, enfim, número primo não, como gerar tudo isso. Eu explico detalhado, com números pequenos para fazer a geração, né, de todo. Eu vou compartilhar esse material para vocês justamente para facilitar a nossa vida aqui. Tem aqui a EDDSA também, como é feito, a ECDSA, como ela é gerada também, né? Como é feito todo o processo matemático dela aqui. Não quero entrar nesse detalhe, tá? E aí, fazendo um comparativo entre o ECDSA e o EDDSA também, né? Qual é a curva mais utilizada? O ECDSA é o que a gente usa no Ethereum, no Bitcoin, o EDDSA nas outras que a gente falou também, tá? Aqui eu tenho um exemplo depois em JavaScript também de como fazer a assinatura. E aí vamos entrar então no conceito do Bezo, tá legal? Então o Bezo são
pontos onde a gente utiliza essas 3 chaves criptográficas, são as chaves da infraestrutura do Bezo. Tá? Então, são esses 3 pontos que a gente utiliza. Na rede, tá? Aqui eu vou utilizar um certificado para fazer a comunicação entre os nós. Na validação do bloco, e aqui entra na parte do permissionamento, aqui entra, perdão, na assinatura do bloco, tá? Não é o permissionamento, ele vai entrar aqui na área da, do protocolo de consenso. Tá? Então, o protocolo de consenso QBFT, tá? Ele utiliza, tá, uma chave criptográfica para fazer a assinatura entre os nós, ou seja, a relação de confiança entre os nós. Ou seja, para produzir um novo bloco dentro da rede, eu utilizo a chave de criptografia, tá, do nó. É assim que funciona. Para eu assinar ou validar um bloco, eu utilizo uma outra chave criptográfica também, tá? Para fazer essa assinatura, tá? E para fazer a comunicação entre as redes, eu utilizo um certificado digital para fazer essa comunicação entre eles. E aí eu tenho este outro item de criptografia aqui, que é a chave que representa o token, que é a famigerada, famosa SECP256K1. Então são esses 4 pontos, são essas 4 áreas que a gente tem criptografia dentro do Bezo, tá? Seja do token, seja da validação do bloco, seja da camada de rede, seja do protocolo de. Tá? Neste caso, eu vou usar o exemplo QBFT. Tá? Os outros módulos, os outros blocos, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Os outros protocolos, eu não sei quais as chaves que eles usam, não entrei muito a fundo, tá? Acredito que seja o mesmo. Quem tiver aí, quem fez a prova aí, se tiver alguma dica aí de poder falar, né? Eu não sei quem que tirou a prova aí, se entra alguma coisa em relação a isso, mas é isso. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma questão aí? Tranquilo? Vamos lá, então. Então, no caso da comunicação entre os nós, no certificado, tá? Eu gero o certificado, tá? Isso se eu subir a rede fazendo a comunicação MTLS, tá? E aí cada um dos nós vai ter o seu certificado e eu consigo fechar um canal de comunicação TLS, MTLS aqui entre os nós. Tá? E para isso eu preciso usar um certificado, aí ele vai usar o Diffie-Hellman, ele vai utilizar um certificado SSL, e todo aquele conceito de assinatura assimétrica, todo o Diffie-Hellman vai, tá? É assim que funciona. O permissionamento dos blocos, ou seja, tá? Ele vai ser gerado e criado um bloco nessa rede partindo da chave do nó. Então, quando você roda aquele comando do Bezo para gerar as chaves, que gera aquelas 4 pastas, é exatamente, tá, aquela chave criptográfica que faz a criação desses blocos, tá? Então, o permissionamento dos blocos vão ser feito, né, a criação de novos blocos. Aí, o Genesis File precisa permitir que todos os blocos rodem. No caso do Drex, somente o Banco Central cria novos blocos, tá? Então, somente ele que tem a chave de criptografia que faz a criação de novos blocos. No caso dos testes, das demonstrações que a gente fez aqui, a gente configurou o Genesis Block para que todos os blocos possam criar novos blocos dentro dessa rede, tá? Então, ele utiliza essa chave criptográfica. E depois, para validação desse bloco, né, para assinatura dele, utilizando o protocolo QBFT, ou seja, o problema do quórum Byzantine Fault Tolerant, né? Eu posso ter X nós ali em down, né? Mas 50% mais um precisam aprovar para que aquele bloco seja válido na rede, tá? Aí eu tenho a minha chave de assinatura também, que é uma chave diferente da criação de blocos, tá? Que ela vai fazer a assinatura do bloco, ou seja, eu vou receber um bloco e ele vou ser perguntado se eu posso validar ou não aquele bloco, se eu for um bloco validador da rede. Tá? E aí eu preciso fazer a assinatura digital utilizando aquele conceito que a gente viu de assinatura digital, tá? Onde eu
assino com a minha chave privada, tá? E valido com a minha chave pública na rede. E aí eu faço a validação de todos os blocos ali. Tá legal? É assim que funciona, tá? É, no conceito da transação, tá? Vamos abstrair aqui o que eu estou utilizando aqui, mas basicamente eu vou utilizar aqui uma chave privada e uma chave pública. Eu vou fazer a criação do meu hash, onde eu vou ter o meu nonce, o meu gas price, o gas limit, para onde eu estou enviando, qual o valor, qual a conta de origem. Gera um hash, ou seja, o meu HAL transaction. Eu pego o meu HAL transaction, assino com a minha chave privada, tá? Faço essa assinatura e devolvo uma assinatura, né, para minha aplicação no formato VRIS, tá? Que é justamente o formato da minha curva elíptica que eu fiz a assinatura lá. Ela vai me retornar um ponto chamado RIS. O V é um dígito verificador, são só um bit de paridade, ou ele é 00, ou ele é 01. O restante vão ser 128 bits, tá? Onde 64 bits são o R e os outros 64 é o S, é um vetor calculado da minha curva elíptica, e ele me retorna essa assinatura, e aí eu transmito essa assinatura, valido ela, né, antes da minha aplicação, e gravo isso na minha rede blockchain. E é assim que funciona. Tranquilo, pessoal? Ficou claro? João, tem algum comentário? Falei alguma besteira? Não, tá Valide? corretíssimo. Boa. A gente é esforçadinho, a gente estuda bastante também. Boa. É isso aí. Luiz, o restante do pessoal aí, alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá? Da minha parte, a única coisa que falta aqui é explicar um pouquinho o Anonymous Ether, tá? Se vocês quiserem, eu posso explicar também como funciona. É válido? Não? Muita coisa? Que dos meninos aí que fizeram principalmente a prova, né? Que vocês acham que ficou faltando essa parte de criptografia? Vocês têm alguma coisa de ser destacado, até do Zither? Se Alguém teve, né? A parte pode. não também. O Bom, Como é, pessoal desistiu. Alexandre? Cortou. Cortou o que você falou, Alexandre. Por último. Ah, perdão. Se alguém desistiu aí, se o Luiz está na sala, acho que o Luiz que fez a prova também, né? Infelizmente eu não fui agraciado não com beta. Boa. É, bom, só comentando aqui, né? Em relação à criptografia, acho que tá tudo certo. Assim, teve algumas perguntas diretas sobre essa parte de hash, sobre a parte de chaves também. Pelo menos as que caiu na minha prova foram as perguntas mais conceituais, assim, é, um pouco mais superficiais, mas apesar do que acredito que o aprofundamento é válido também. E a questão ali também dos protocolos de consenso, questão de assinatura e geração de chaves privadas também na hora da execução do Bezo. Mas eu não me recordo, pode ser também que não caiu na minha prova essa questão do Ether. Mas eu acho que é um ponto interessante a ser comentado também. Pode ser que em alguma prova também caia. eu acho que vale a pena, Alexandre, pelo menos dar um overview, porque está se falando muito disso a nível já se falou de DREC, já falou das soluções que o Banco Central está correndo atrás, várias propostas. E isso é uma boa base. Pelo menos dar uma passada assim para a gente ter uma noção. Tá sem microfone, Alexandre. Oh, perdão. Pelo menos fica gravado para a posteridade aqui também, quem quiser saber. É, Vamos lá, então. Eu vou tentar explicar de uma forma bastante simples, tá? O que é o conceito de Anonymous Ether, tá? Que foi um dos. É que a gente meio que escolheu
a gente teve várias ferramentas lá que foram testadas para anonimização no Drex, né? A primeira foi o Anonymous Ether, a segunda foi a Starlight da UI, a terceira foi a solução da Parfin, chamada Rails. Existe uma quarta agora sendo testada, que inclusive a gente teve contato, que foi a Harpo, que é uma solução desenvolvida pelo Cicobi, que está sendo testada agora. E tem uma quinta, que é da Microsoft, chamada Nova, que ainda ninguém testou, ainda ninguém soube muito bem em relação a ela. Então foram essas as soluções, tá? Que foram testadas no contexto do Drex. Do Anonymous Ether foi que a gente se aprofundou mais, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como funciona esse conceito. E esse conceito de prova de conhecimento zero, ZKP, né? Zero Knowledge Proof, ele é meio que parecido com todos os outros conceitos que vocês vão aprender em Stealth Address, tal, e qualquer uma dentro delas, tá? Basicamente, o Anonymous Ether, ele é um smart contract, tá? Então você tem um smart contract, tá? Que é um software que você publica ele na rede do Bezo, tá? Como é que você interage com ele? Você tem dados de entrada ou um pool de informações que você tem dados de entrada aqui e dados de saída, tá? As contas, tá? Elas são protegidas com uma chave criptográfica chamada AltBN 128, tá? É um tipo de criptografia, tá? Que não é tão convencional, não é muito comum a gente utilizar e não tem nenhuma teoria que eu expliquei hoje durante aqui, mas segue mais ou menos o padrão daquilo que eu expliquei, tá? Não é nada muito diferente do conceito de chave privada, de uma criptografia assimétrica, como eu mostrei aqui, tá? Eu só não vou entrar no detalhe da matemática que tá por detrás de tudo isso, tá? Que esse aqui realmente não é um conceito é um conceito bastante abstrato. Mas de qualquer forma, cada uma das contas ela vai receber um par de chaves, tá? AltBN 128, uma chave privada e uma chave pública, tá? Então, se a conta 1 quer fazer uma transferência de R$ 1 para a conta, tá? Eu vou ter a saída da conta 1 e a entrada da conta 2. O Zero Knowledge Proof, ele é justamente esse conceito, é um conceito de prova zero. A somatória de -1 com 1 é zero. Ou seja, eu tenho certeza de que houve uma transação, porque a somatória dessas transações vai me dar zero. Qualquer valor diferente de zero, não houve um erro no meio do caminho, tá? E toda vez que eu quero fazer a transação da conta 1 para a conta 2, eu faço, né, essa transferência de um valor, tiro de uma carteira, jogo na outra carteira. Essa transferência, ela é assinada com a chave de todo mundo, tá? Onde eu gero um hash. Este hash vai para a carteira de entrada do smart contract, tá? Depois que esse smart contract foi gerado, eu vou fazer uma saída, tá? Onde eu gravo esse ledger, onde eu tenho a saída daquele endereço de hash da conta 1, endereço de hash da conta 2, que é um endereço aleatório, tá? E aí todos eles vão ser assinados com a chave privada de cada um deles, tá? E somente o A e o B, a conta 1 e a conta 2, sabe que houve essa transação. A conta 3, a conta 4 e a conta 5 não sabe que houve uma transação. Por quê? Porque ele vai enxergar nesse pool, ele vai tentar abrir a transação. Ele vai tentar atribuir a transação. Pô, saiu da minha carteira, fui eu que pedi, então eu conheço. A conta 3 vai tentar bater nessa chave aqui e vai ver que o valor é zero. Então, poxa, essa transação não é para mim, porque eu não tenho nada para mim aqui. Faz essa assinatura, é gerado um novo hash da transação, tá? Então a conta, aí é validado essa transação, eu pego esses hashes aqui, 2 recebe essa assinatura, a conta 3 também vai receber o hash dela, ela assina, a conta 4 assina. A história de tudo isso aqui vai dar zero, por isso que chama Zero Knowledge Proof, porque a somatória de todas essas transações gera tudo isso, tá? Feito isso, eu pego todos esses hashes, mando para o Z-IN mais o saldo do Z1, mando o hash mais o saldo do Z2, e aí de Elgamal, criptografo essa transação, tá? Gera um hash, e aí a partir desse hash que ele faz a assinatura.
Ou seja, deu para perceber que não é uma transação das mais simples de acontecer. Agora vocês imaginem isso rodando na quantidade de volume de transações que a gente tem dentro de uma possível rede do Drex. Ela não é tão simples de fazer. Ela funciona, é viável, mas ela consome muito recurso, tá? Então ela tem toda essa característica de transação, tá? Isso para o Anonymous Ether. Todas as outras soluções baseadas em smart contracts vão utilizar algum mecanismo muito parecido com esse tipo de solução. Algumas soluções são mais simples, essa do Anonymous Ether é bem mais complexa, ela usa uma criptografia mais robusta, mais forte, mas ela é pouco escalável, né, e bastante complexa de fazer essa transação. Por quê? Porque eu preciso dessas transações intermediárias, todo mundo da rede precisa conhecer. Imagina uma transação do Bradesco para o Itaú, por exemplo, sendo espalhada pela rede. Não vai fazer muito sentido isso num ambiente de produção, tá? Esse é o grande prós e contras dessa rede. Funciona, mas ela tem esses desafios aí também. Tá legal? A implementação dela é bastante complexa, não é tão simples. Tudo bem? Inclusive, foi o próprio relatório do Banco Central que deu a definição. O mais importante, toda a transação conhecida como ZKP, ela vai se basear nesse conceito aqui, onde a transação de uma conta 1 da conta A para a conta B, Alexandre, conta 1 para a conta 2, a somatória vai dar zero. Alexandre, Perdão, José. eu não sei se você estava compartilhando a tela, eu não estou vendo. Putz, não? Vocês viram? Eu não estava vendo. Não, Oh, também não meu tava, Deus. não. Oh, perdão. É que Deixa eu você voltar falou com aqui. tanta convicção assim. Pô, Eu aí também ninguém me não parou, estava vendo, eu ninguém. estava procurando. Pô, Eu não quis perdão, gente. Eu volto, eu Interromper. volto, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto. Eu vou um pouquinho mais rápido aqui, mas eu volto, tá? Obrigado, Então, desculpa. perdão, aqui vai ficar mais fácil de entender, tá? Então, eu tenho um smart contract que vai para minha rede Bezo, tá? Eu tenho as contas 1, 2, e aí eu tenho chaves privadas né, e públicas daqui. Quando eu for fazer a transação de uma conta 1 para uma conta 2, tá? Depois eu vou compartilhar esse material com vocês também, sem problemas, tá? Para essa transação, eu faço assinatura com a chave, né, tanto a chave privada da conta 1 e da conta 2, da conta 1 e da conta 2. Ela me gera um hash, manda essa transação provisória, temporária, tá? Depois dessa transação provisória temporária, todo mundo da rede assina essa transação, tá legal? Todos eles com cada um com suas chaves aqui. Somente quem tem a chave da transação A vai abrir o valor, e somente quem tem a transação da chave 2 vai conseguir ter acesso a esse valor. Os demais vão conseguir transação não é para mim. Se eu tenho zero, houve uma transação na rede, só que não é para mim, porque é zero e ninguém consegue enxergar o que houve, o que aconteceu ali. Depois que foi feita essa assinatura com todas as chaves, eu mando esse hash e aí mando o valor correto. Todo mundo faz a assinatura, né? Cada um pega os seus valores. E aí, por isso que é conhecido como ZKP, como Zero Knowledge Proof, tá? Porque a somatória dessa transação obrigatoriamente vai me dar zero, tá? Então, se eu somar esses valores aqui, eles me dão zero. Este valor de transação é válido, porque está saindo menos de uma conta e mais esse valor para outra conta, tá? E aqui tem a matemática de como ele faz esse mecanismo. Ele vai pegar essa transação, esses hashes já assinados, jogar o saldo para Z1, o hash mais o saldo de Z2. Ele utiliza uma criptografia homomórfica de El-Gamal aqui, que é bastante complexa, e me gera a assinatura para a transação da rede Hyperledger Bezo que todo mundo reconhece, tá? E aí ele transmite isso e valida a transação. Agora ficou mais fácil, né, de entender. Mas ainda assim não é tão simples, né, de entender.